de todos aqui no IDL, compreenderão que faça uma referência muito especial ao nosso orador de hoje, o Sr. Carmona Rodrigues, a quem agradeço a disponibilidade imediata e ainda de férias para poder estar aqui. Estava de férias a primeira vez que falamos. Também cumprimentar a Assunção, que, sendo presidente do CDS, tem uma ligação com este Instituto porque é membro do Instituto. O Instituto tem, historicamente, entre os seus membros, filiados no CDS e pessoas que não são filiadas no partido, mas não negamos a ligação de muitos de nós ao CDS e, desde logo, também da minha parte. E dar-vos nota que temos feito um esforço para que estes almoços sejam sobre temas da especial atualidade. E numa altura em que tanto se fala em eleições autárquicas, em projetos, achamos que ouvir alguém que teve grandes responsabilidades no município de Lisboa, grandes responsabilidades no Ministério das Obras Públicas, e devo dizer que fui fazer contas ao tempo de que já nos conhecíamos, e não o vou dizer aqui, porque no seu caso só tem trazido mais experiência, no meu caso mais falta de cabelo, e portanto temos aí uma diferença claríssima, mas dar nota de que temos uma grande expectativa em relação a esta conversa que teremos ao almoço, por motivos vários. Hoje começamos mais atrasados, portanto, em vez de terminarmos às 2h45, vamos terminar às 15 horas, e esperar que todos se sintam aqui muito bem, numa casa que é vossa. Espero que vos possam citar também mais vezes, e agora, sem mais delongas, passar agradecendo mais uma vez a palavra ao Sr. Carmona Rodrigues. Boa tarde a todos. Caro Dr. Diogo Feio, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Muito me honra e satisfaz também, porque é um tema que me é particularmente caro, falar de cidades e perspectivas de evolução e de futuro das cidades. Doutora Assunção Cristas, queria cumprimentá-la também particularmente, e obrigado também pela sua presença, que também me estimula, e continuamos com certeza também nestes próximos dias em plena atividade para chegar a um belíssimo resultado que todos esperamos no dia 1 de outubro. Eu tinha preparado como académico, que nunca deixei de ser, e engenheiro, uma apresentação em PowerPoint, mas que deixei já aqui dos arquivos para quem quiser depois ter acesso à apresentação. Mas se calhar também é melhor fazer uma apresentação oral do que olhar para uma tela onde se faz a projeção, porque assim, enfim, distraem-se a menos relativamente ao assunto. Queria dizer que é uma honra também estar aqui, desde logo a primeira vez que estou aqui no Instituto de Democracia e Liberdade Amar da Costa. Eu não conheci o engenheiro Amar da Costa pessoalmente, conheci o pai dele, e a única coisa que eu tenho em comum foi ter escolhido a mesma profissão que ele, engenheiro civil, de ramo hidráulica. E tanto o pai dele foi um excelente diretor-geral dos serviços hidráulicos, como o próprio engenheiro Amar da Costa foi também assistente hidráulica no Instituto Superior Técnico. E, portanto, isso pelo menos temos em comum, e de certeza também temos em comum um gosto pela democracia e liberdade, mas seguramente pela cidade de Lisboa também. Eu não vou tentar não ultrapassar os 20 minutos, para depois dar espaço também para perguntas e debate, mas sobre cidades, obviamente, para mim é sempre uma satisfação muito grande poder falar. E quando se fala de cidades, obviamente, e quando se perspectiva para o futuro, convém lembrar um pouco também o que é que, enfim, um pouco a história das cidades, como é que as cidades chegaram ao que são hoje, não é? Enfim, nos tempos mais remotos, mesmo a cidade de Lisboa terá sido um pouco por circunstâncias mais de porto de abrigo, onde desde os fenícios, romanos, enfim, antes deles outros povos em que encontraram condições para se abrigar. E, portanto, a fixação das cidades há muitos anos era muito determinada, desde logo por questões de segurança, para estarem, digamos, ao abrigo dos assaltos, das invasões de outros povos, etc. Por terem acesso a recursos naturais, como a água, terem alguma acessibilidade por vias flutuantes ou navegáveis, ou por caminhos, enfim, relativamente fáceis de percorrer. E, portanto, Lisboa também não escapou a esses critérios. Se fosse possível fazer um exercício de imaginação e voltar para trás uns milhares de anos, não sei se Lisboa estaria aqui, por exemplo. Não sei se os critérios hoje em dia das colinas e de defesa e de posicionamento da cidade se seriam aplicáveis hoje ou se teriam
esses povos, na altura, descoberto um outro porto de abrigo aqui no estuário para estabelecer a cidade. E, portanto, as cidades têm toda a sua razão de ser, da sua localização. Assim, Roma, ou Paris, ou Londres, enfim, todas elas terão, enfim, e observam muito, como eu digo, no passado, a questões dessas. Aliás, é engraçado rever alguns autores antigos, como Aristóteles ou Platão, já não sei qual deles dizia, em relação às cidades, que as cidades não deviam ser nem pequenas nem grandes, parece também uma questão de bom senso, mas o porquê disso, diziam que as cidades não deviam ser muito pequenas para terem capacidade de se defender à luz da época, mas também para manter-se válida, se calhar, hoje, porque de facto hoje em dia uma cidade demasiado pequena não consegue sobreviver por razões, se calhar, de fixação de população, por razões económicas, etc. Mas também não podiam ser demasiado grandes, dizia Aristóteles, porque senão os cidadãos não conheciam em quem votavam. Também parece muito pertinente e atual, que é não saberem exatamente, as pessoas não conhecerem exatamente quem são aqueles em que nos querem representar e querem o nosso voto. Aliás, a dimensão das populações, das cidades, é também hoje um fator que nos condiciona muito a perspectiva de evolução. E, sem querer tomar muito tempo, porque aqui as imagens de facto substituem algumas palavras, mas para dizer o seguinte, basicamente, enfim, entre outras circunstâncias que devemos falar, há uma questão demográfica no mundo. Atualmente, passámos desde 2007, aliás, os 7 mil milhões de habitantes, e, mais do que isso, passámos a ter, no mundo, mais de 50% da população vive em cidades ou em áreas metropolitanas. Portanto, isto tem sido uma dinâmica enorme. Só para terem uma ideia, no princípio do século XX, só 3% da população vivia em grandes cidades e em áreas metropolitanas. 3%. Em 2007 era 50%. E, portanto, isto é uma dinâmica que vai ter tendência ainda para aumentar, um pouco por todo o mundo. Estamos a falar em média. E dos 7 mil milhões de habitantes, sabemos que a população mundial ainda irá aumentar. É curioso, e eu estou sempre atento a essas questões, ver quem é que tem a ousadia ou a capacidade de estimar ou de antever até onde é que isto vai parar, em termos de crescimento populacional. E há um estudo que eu reputo como credível e porque é baseado, enfim, numa análise que é feita, que aponta para que no final deste século XXI sejamos no planeta cerca de 11 mil milhões e aí estabilize mais ou menos a dimensão da população. E pronto, ele está bem documentado, não vou amassá-los como por nós, mas enfim, poderá ser um cenário de evolução. Quer dizer que vamos passar de 7 mil milhões para 11 mil milhões. Como é que estão hoje os 7 mil milhões distribuídos? Do grosso modo, América do Norte e Central está 1, América do Sul está 1, Europa está 1, África está 1 e Médio Oriente e Oriente estão 3. Os 7 estão distribuídos assim. Os 11, segundo este estudo, ficaram distribuídos desta maneira. América do Norte e Central 1, América do Sul 1, Europa 1, África 3, Médio Oriente e Extremo Oriente 5. Ou seja, tudo no Ocidente se mantém mais ou menos na mesma. A África poderá triplicar a sua população em 80 anos. E o Médio Oriente e Extremo Oriente quase duplicar, passar de 3 para 5. E, portanto, há, digamos, uma deslocação do centro de gravidade populacional claramente em direção ao Oriente. Isto tem boas notícias, tem más notícias, obviamente, associado a isto, há que também ver outros aspectos. Um aspecto é que o grosso da população, cada vez mais, de facto, se concentra em grandes cidades, portanto, as cidades cada vez são mais um problema político, social, ambiental, económico de todo o mundo, porque continua a haver uma tendência de esvaziamento, digamos, das zonas rurais. E, por outro lado, também se assiste, e o planeamento vai nesse sentido, ou a perspectiva de desenvolvimento vai nesse sentido, que a maior parte das cidades e das grandes cidades vão estar na zona costeira, junto ao mar. Que é muito o caso, obviamente, de Portugal, que é um país pequeno e praticamente é quase todo costeiro, chamamos assim, mas em África, na América do Sul, na China, na Índia, etc., a grande tendência, a grande concentração de muita população em muitas cidades junto ao mar. Pronto, este é o cenário que nós temos como pano de fundo. É claro que, se nós olharmos também para esses estudos, vemos que a taxa de crescimento populacional, obviamente, não é nada igual em todo o mundo, e aqui na Europa, o que diz é que será inferior a 1% até ao final do século. Portanto, vamos manter muito a mesma população. Ao contrário de outras que estão a crescer rapidamente, como disse, nestas regiões, especialmente da África e do Extremo Oriente, onde, por razões várias, mas entre elas de saúde pública, como sabem, a esperança de vida em países ainda como Moçambique pouco ultrapassa os 40 anos, e há muita taxa de mortalidade infantil, e há muita falta de cuidados de saúde primários, etc., e, portanto, a conseguir-se, digamos, uma maior atuação junto, digamos, das crianças,
com cuidados de saúde, etc., com vacinas, e isso é possível, de facto, expandir rapidamente e de forma muito significativa a população. E, portanto, estamos perante uma evolução populacional extremamente significativa e quase, enfim, aumentar 50% da população até o final do século, com todos os problemas que isso implica em termos de necessidades de produtos alimentares, necessidades de cuidados de saúde, mas também problemas que são grandes desafios para as cidades. E, portanto, não será tanto o problema das nossas cidades aqui, na Europa e particularmente também em Portugal, que não sempre vê grande crescimento, apesar de se manter alguma dinâmica de transformação da população que vivia em zonas rurais. Por exemplo, no 25 de Abril era 30 e tal por cento da população ativa era rural, hoje são de 6 ou 7%, já diminuiu muito e, portanto, isso é natural que a população rural se tenha dirigido, digamos, às vilas, às cidades, mas, como sabem, muito aqui na zona costeira, onde está 80% da população portuguesa, numa pequena faixa litoral entre Braga e Faro, está 80% da população portuguesa. Isto traz muitos problemas, alguns dos quais nós temos, particularmente aqui na região de Lisboa, mas que são relativamente comuns com outros problemas de muitas outras áreas metropolitanas da Europa. Especialmente a seguir à Segunda Guerra Mundial, houve um boom da população e um desenvolvimento económico muito acelerado, que fez com que houvesse uma procura enorme de recursos naturais, especialmente para termos energia elétrica para as nossas casas, eletrodomésticos, o uso do automóvel, enfim, portanto, começou a haver uma procura imensa de energia que, obviamente, as populações começaram a ter de dar resposta. Em termos de cidade, o que aconteceu, e muitos de vós se lembrarão o que era a cidade de Lisboa há 50 anos, o que é hoje. A cidade de Lisboa era uma cidade e depois à volta de Lisboa havia uns aglomerados relativamente pequenos, ou Almada, ou Amadora, ou Eiras, Vila Franca, e hoje está quase tudo um contínuo urbano de uma área metropolitana que já somos quase 3 milhões de habitantes. 2 milhões e meio, um pouco mais que isso. E o planeamento foi coisa que não existiu. Portanto, uma das teclas que eu uso sempre muito aqui, e um desafio que se coloca às cidades, é a capacidade das nossas sociedades, particularmente cá em Portugal, de ter uma visão de médio prazo. Porque não se consegue fazer, de facto, um planeamento urbano e uma divisão dos desafios que temos pela frente se não tivermos capacidade de termos planos. E aqui há uma conflitualidade muito com o ciclo político. O ciclo político em Portugal é tradicionalmente 4 anos e o ciclo de planeamento urbano de qualidade é 10 anos. Isto está mais ou menos estudado nos livros e, portanto, há um desfazamento entre os ciclos políticos e os ciclos de desenvolvimento urbano. O que faz, das duas uma, ou mudamos os ciclos políticos, mudar o ciclo de desenvolvimento urbano não é fácil, mas o que implica seguramente é haver uma mobilização em torno das grandes questões que nós queremos ver resolvidas. Às vezes não é preciso mais do que 2 ou 3. Dou sempre um exemplo. Claro que alguns dirão que Singapura não é propriamente um exemplo de democracia, mas, de facto, tem tido, do ponto de vista do desenvolvimento urbano, têm sido, eu diria, exemplares desde que praticamente nasceram a seguir à Segunda Guerra Mundial, em que têm sucessivamente vindo a estabelecer objetivos de 10 em 10 anos. Os primeiros objetivos, para um país que era recém-criado e praticamente vivia num pântano no sentido literal da palavra, os primeiros objetivos era natural que fossem a habitação, que fosse o emprego e que fosse a educação. E esses foram os primeiros objetivos que eles estabeleceram para o seu primeiro plano de 10 anos. E conseguiram. Conseguiram atrair empresas internacionais, conseguiram dar isenções fiscais para, no fundo, criarem os seus postos de trabalho e dar emprego à população, conseguiram com isso ter meios para fazer habitação para dar à população e começar a instruí-la, tanto com creches, com escolas, etc., a investir no conhecimento. Este foi o primeiro ciclo, depois no segundo ciclo, com certeza, entraram outras preocupações nos transportes, na saúde. Uma pessoa poderá dizer, então, mas os transportes e a saúde não eram um assunto importante. Eram, mas uma pessoa tem de distinguir o que é importante e o que é prioritário em cada momento. E eles entenderam que o prioritário ao princípio era a habitação, era emprego e era educação. E, portanto, no segundo ciclo, obviamente, vamos para os transportes, vamos para a saúde. Hoje, aqui há uns anos, no penúltimo ciclo de planeamento de Singapura, por exemplo, já estavam avançadíssimos em matérias de ambiente e hoje, por exemplo, não sei se sabe, no atual ciclo de planeamento urbano em Singapura, uma das metas que tem para o final destes 10 anos é que a temperatura em Singapura diminua 2 graus. 2 graus. E isto porquê? Por causa dos
problemas de alterações climáticas, por causa dos problemas de saúde pública, por causa dos problemas de energia, e eles vão conseguir, porque eles não põem assim um objetivo só por coisa. Eles prepararam-se, estudaram, veem como é que podem atuar e estão a desenvolver esse plano. E, portanto, mas isto não é possível, não é certeza em 2 anos ou em 3 ou 4 que é possível, não, há que preparar muita coisa, há que envolver, há que estudar, há que fazer uma série de coisas, e não é só com uma varinha mágica que se conseguem estes resultados. Mas, portanto, para dizer que um dos problemas, justamente, que hoje poucas cidades estão a falar, é o problema também das alterações climáticas, porque já começa a ter algum significado muito importante em muitas zonas, como Jakarta, em que Jakarta está cada vez com um problema maior, que é, por um lado, Jakarta está à beira-mar, num sítio onde já são muito sensíveis às subidas do nível médio da água do mar, mas, por outro lado, o terreno em Jakarta está a diminuir devido à extração excessiva de água subterrânea, portanto, a chamada subsidência do terreno. E, portanto, são dois fenómenos que jogam em sentido contrário, mas na mesma direção em termos de risco, que é a água está a subir e o terreno está a descer. Portanto, a Jakarta, hoje em dia, tem 2, 3 cheias muito grandes por ano, coisa que não acontecia no passado. Mas quem diz Jakarta diz muitas outras cidades, como Cidade do México, etc. E estas questões do planeamento urbano, obviamente não há nada como ter uma visão, ter o sentido do planeamento, mas também aprender com os erros. Aprender com os erros dos outros, desejavelmente, mas também com os nossos, e não repetir esses erros. No passado, obrigado. Portanto, a questão aqui, enfim, deve nortear, digamos, as preocupações do ciclo urbano, digamos, da gestão urbana, para além das questões, sabe que é um triângulo que está na base hoje em dia, esquematicamente, da sustentabilidade, que são as questões dos 3 E, chamados em economia, equity, digamos, em termos de igualdade, justiça social, e environment, os 3 Es, que são, obviamente, aquelas 3 referências que a pessoa tem que ter alguma ponderação, algum ajuizamento, por forma a não prejudicar nem as questões sociais, nem as questões económicas, nem as questões ditas ambientais. Num pano de fundo que, como eu disse há pouco, em que a maior parte do desenvolvimento demográfico do mundo vai se situar nas zonas costeiras, onde justamente o fenómeno da subida do nível do mar vai ter, e já está a ter, consequências em muitos sítios. Aqui em Lisboa não se fala disso, ou pouco se tem falado disso, com honrosas exceções, mas é de facto uma coisa que não é para o ciclo dos próximos 4 anos, é para o ciclo dos próximos 40. Mas se nós não fazemos hoje determinado tipo de medidas, que nós não pensamos hoje assim a longo prazo, enfim, acho que estamos a querer tapar os olhos com arame. E, portanto, uma cidade é uma coisa que nunca está parada. No passado mais recente, como ia dizer há pouco, tanto em Lisboa como em muitas cidades europeias, no pós-guerra, assistiu-se a uma coisa que se chama o desenvolvimento em mancha de óleo. Estava a dizer, Lisboa era uma cidade um pouco isolada dos outros aglomerados populacionais da área metropolitana, mas começou a crescer e a imagem da mancha de óleo é como se despejassem óleo, o óleo espalha-se assim de uma forma mais ou menos